Imagine uma comunidade de pessoas vivendo felizes, sem nenhum tipo de violência, e onde todas as necessidades básicas são supridas e compartilhadas por todos, e até mesmo os casos mais graves de doenças são resolvidos por dons especiais, sem nenhum tipo de tecnologia, unicamente por aquilo que cada um recebeu de Deus. Seria isso um sonho, uma utopia? Na verdade, essa é a comunidade que viveu no primeiro século, chamada de cristãos. E a mensagem de hoje é sobre isso, a comunhão dos cristãos. Você tem um minuto para Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42 está escrito: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Neste relato, livro de Atos, nós temos um histórico de pessoas que, de uma mesma fé e de um mesmo propósito de coração, servindo a Deus, com um diferencial onde o ponto de referência da sua fé era aquilo que Jesus havia ensinado. Na verdade, eles reconheceram Jesus como o Messias, o ungido de Deus, o prometido que havia de chegar, e assim muitas coisas iam acontecendo. Milagres eram realizados por intermédio deles. E não somente os milagres de cura, de outras coisas maravilhosas, mas os maiores milagres eram de um comportamento social que começava a ter início na vida deles. De uma vida de comunhão, de alegria, de paz, de sinceridade, de compartilhar de bens, de necessidades. Tudo isso era o que fazia unir cada vez mais. Nesse relato nós vemos que cada dia que alguém era confirmado na mesma fé, se uniam a ele no partir do pão, se uniam a ele nas orações, e Deus ia acrescentando aquele grande número de pessoas com este mesmo propósito, formando uma comunidade onde necessidades básicas eram compartilhadas e distribuídas entre todos, onde necessidades físicas de doenças e outros males eram eliminadas através de dons especiais que entre eles havia também. E assim essa comunidade se tornou algo extraordinário naquele tempo. Era assim que viveram os primeiros cristãos. Era assim que era o arquétipo, o protótipo de que Deus havia planejado desde a fundação do mundo como deveria ser a humanidade. O grande problema que nós observamos aqui é que este protótipo, este exemplo de comunidade que divinamente revelada para todos, deveria ser esse que predominasse sobre o mundo. Mas infelizmente não é. Ao longo dos anos, a história nos mostra que a maior parte daqueles que abraçaram a fé cristã distorceram muitas coisas, se distanciaram daquilo que era o plano de Deus para todos. Nós não podemos dizer que isso não exista mais, em hipótese alguma, porque a igreja continua com este mesmo projeto e propósito divino. Ainda há pessoas que compartilham o mesmo sentimento, as mesmas necessidades, os mesmos dons que Deus deu entre todos também. Mas deveria ser muito mais. Nós que nos dizemos cristãos, deveríamos fazer parte dessa comunidade, deveríamos ter esse modelo como realmente aquilo que Deus quer para nós, para toda a terra, para se viver melhor, para se viver em paz, para se viver com alegria, porque é assim que Deus quer que nós vivamos. Nesse dia, no dia de hoje, todos nós nos consideramos, muitos aqui no Brasil, como cristãos, mas estamos longe daquilo que devemos ser, porque este é o modelo da qual Deus deixou para nós. Mas ainda há tempo de
de nós nos arrependermos de todo egoísmo e ganância, para que nós possamos realmente compartilhar deste amor, desta fé que nasceu com Jesus e está crescendo aos nossos corações. A minha oração é para que eu e você não deixemos de que isso possa diminuir ou gelar os nossos corações, mas que possamos aquecer o coração com este exemplo, com este modelo e continuar prosseguindo neste mesmo propósito da qual a Igreja de Cristo faz parte. Esta é a minha oração e o meu clamor que o Senhor faça nas nossas vidas para nós que nos consideramos cristãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.